Olá, então mais uma vez vamos falar de astrologia psicológica e dessa vez eu vou me atrever a explicar o umbral, né? Todo mundo fala do umbral, que o umbral é o purgatório, que o umbral é o inferno, que o umbral não foi criado por Deus, mas pelos homens. Tem um bando de explicação. Não vou falar mal das explicações de ninguém, mas que pouco importa, porque não define, não traz luz para alguma coisa que seja positiva na interpretação. Hoje aqui eu vou dar essa interpretação. Eu digo, vou me atrever, porque eu não sou ninguém e vou explicar um todo. Então, nós. Veja só. A explicação do umbral é a explicação da própria vida. A vida, que 99% das pessoas acham que acaba com a morte, obviamente ela continua depois da morte, porque não é porque voltaram para contar, mas as cartas psicografadas, os livros psicografados contaram. Então não adianta ser cético falando, não acredito. Não tem como não acreditar em Chico Xavier ou coisa parecida. Então, diferente de achar que a vida acaba com a morte, ela não acaba com a morte, ela continua. Ela continua até quando? Até quando começa a nova vida. A evolução é uma vida atrás da outra, onde o véu do esquecimento vai te fazendo esquecer as atrocidades que você fez, mas guarda as soluções. Então, vidas após as outras, você vai guardando as experiências positivas e as maldades, as burrices, as perturbações só lhe é mostrado se houver um evento que precise te dar um sacode, te sacudir. Falar, olha a besteira que você fez, você está julgando os outros, também já fez isso. Tirando isso, não. Então, vamos entender o que é o importante na vida. Na vida da carne, a gente tem um monte de preocupações, um monte de sofrimentos, um monte de decepções, um monte de não sei o que lá, que tudo acaba com a morte. Então eu pergunto, tem valor? Enquanto a gente está na vida da carne, parece que tem. Se continua dando valor para isso depois da morte, certamente você não segue para as colônias, você vai ficar preso. A vida que teve vai acabar no umbral ou mesmo na crosta da terra. Então vamos entender o que é importante. Se é a vida da carne, se é a vida no umbral, onde você, depois de sofrer bastante, acaba se arrependendo e pedindo uma ajuda sincera, para chegar nas colônias e daí ser preparado para uma nova vida. O que não se interrompe? A vida da carne veio com diversas experiências, sofrimentos e dificuldades. Morreu. A própria consciência te julga. Te julga e te joga para o umbral. No umbral, você continua lá um tempo determinado, até que a consciência admita seus erros e peça ajuda sincera. Aí você chega nas colônias. Quando chega nas colônias, é preparado, estuda, entende a situação e então é preparado para uma nova vida. Quem continua? A consciência. Então, a aparência que você tem nessa vida que continua depois da morte só vai mudar quando você reviver. Que aí você vai ter uma outra aparência. Porque essa aparência era proporcional ao karma que você vivia nesse período. Dado pelo mapa astral do nascimento desse momento. O próximo, como você já andou alguns degraus, vai ser um outro mapa. Que vai ter a síntese do que você já resolveu
mais alguma coisa que você vai ter que conviver, resolver, solucionar. Então, o importante é a consciência. Se você vem na astrologia psicológica, recebe o teu texto de personalidade, que é o karma da sua vida, e ali eu digo, por favor, viva o presente. Não se pegue ao passado, não se apegue às dificuldades, às mágoas, aos rancores, às vinganças, às agressões. Não, viva o presente, para frente, de forma positiva, de forma feliz, de forma amorosa, de forma que use de empatia com todos. Admita a dificuldade de qualquer um, porque a roda da vida de cada um está num caminho. Começa em Áries, o bicho que mata para sobreviver, que mata para ajudar a família, que mata para não sei o quê, está matando semelhante. Você lembra que você matou seus semelhantes? Não. Por quê? Porque o véu do esquecimento lhe poupou dessa dor. Mas a solução ficou guardada na consciência. Então começa de Áries, que é o primeiro individualista, vai crescendo, entra os sociais, Libra, Escorpião e Capricórnio, para chegar aos altruístas. Roda da vida, que é chamada de roda do horóscopo. Tem a roda da vida dos budistas, que também tem esse mesmo caminho. Você vai viver todas as experiências, esquecendo as palhaçadas que fez e guardando na consciência as soluções. Então eu pergunto, se você chega na consulta, recebe o texto que define o seu karma, entende as peças do quebra-cabeça da sua vida, percebe que não precisa se responsabilizar pelo que o mapa lhe deu, mas que dá para administrar dia após dia positivamente, pronto, a sua consciência está limpa. Se você se agarra às dificuldades e vibra com o chakra do coração, criando uma oração quântica, um mantra de uma oração quântica que vai repetir o teu destino difícil, você morre, a tua consciência está pesada. Te culpa e te joga para um balde. Se a consciência está limpa, você cresceu, foi direto para a colônia. Então, você, cuidando da sua consciência, ou você é a lebre, ou você é a tartaruga, que está andando com as âncoras arriadas, com o freio acionado, não está saindo do lugar. Sabe? Não tem essa história de falar estou sendo injustiçado, estou sofrendo o que eu não mereço. Tudo merece. É dito que na penitenciária, até aquele que não matou ninguém está na penitenciária porque matou em vidas passadas. Aquele que está sofrendo de um mal tal hoje, está sofrendo do mal tal porque criou um mal semelhante em vidas passadas. Então, simplesmente é botar o sorriso na cara, viver em paz, na medida do possível, sempre da melhor forma. Amando o seu semelhante, porque assim Jesus falou, ame a todos como a si mesmo, e Deus acima de tudo, que Deus é misericórdia, que está te dando a oportunidade de evoluir. Ofereça a outra face para você não revidar, para você não se chatear com a agressão, entender que a agressão veio do corpo, de uma alma que está presa naquele corpo, sofrendo em dificuldades. Dá para contornar. Sabe? Não julgue para não ser julgado. Não ser julgado por quem? Pela própria consciência. Se você julgar, você está errando. A consciência está ouvindo. É simples. Então, conclusão. Veja aí o vídeo que eu fiz, que a solução está em viver o presente. É bem interessante. Quem é a vida? É a consciência. Não é a carne, nem o espírito. É a consciência.
Quem falou isso? Vou te mostrar. No Evangelho de Maria Madalena, que foi descoberto no meio do século passado, Jesus foi crucificado, ficou de voltar para falar com os apóstolos, ele veio, conversou com todo mundo. Quando Jesus foi embora, os apóstolos começaram, mas se o cara foi crucificado, o que vai acontecer com a gente? Aí, se eu não me engano, foi Pedro, virou para Madalena e falou, você que foi mais amada, você que esteve mais com ele, o que você sabe que a gente não sabe? Aí ela começou a contar um monte de coisas, e uma das coisas ela começou assim, eu sonhei com o mestre. E ele me disse dezenas de coisas que a gente vai fazer um vídeo sobre isso mais adiante. Mas eu perguntei para ele, eu estou te vendo através da alma, que é a alma do corpo, vivo, ou do espírito, que é o espírito fora do corpo? E ele respondeu, você não está me vendo nem com a alma, nem com o espírito, você está me vendo com a consciência, que está entre ambas. Vou botar meu rosto para o lado e levantar aqui, ó. Ele pedia, Evangelho de Maria Madalena. Ela pergunta, e eu lhe disse, mestre, aquele que tem uma visão vê com a alma ou com o espírito? E Jesus respondeu e disse, não vê nem com a alma e nem com o espírito, mas com a consciência, que está entre ambas. De quem é a vida? É da carne? Não. É do espírito? Não, eles morrem. É da consciência que continua na próxima vida, que vai acumular experiências de vidas a vidas. Então, se você se preparar para exercitar o bem-estar da própria consciência, é a lebre. Do contrário, vai ser a tartaruga. Ok? Olha, quando eu cheguei a essa conclusão, a minha cabeça deu um nó. Porque eu nunca ouvi ninguém falar isso. Mas está claro. Então, a astrologia psicológica te mostra o teu karma, personalidade do corpo que você recebe pela astrologia. O budismo fala, você tem que viver a plenitude do presente, porque se você se agarrar ao passado, se apegar ao passado, você vai temer o futuro, não vai viver o presente. Esquece o passado foram experiências que você adquiriu, soluções. E o futuro? O futuro é um presente atrás do outro. Com um sorriso no rosto, com empatia, com amor a todos. Ok? Então, se você gostou, dá o like, compartilha e tudo mais. Ok? Abraço, te aguardo. Vou botar aqui para ficar bonitinho.